Ou seja, dentro da sessão eleitoral, o presidente ele é a autoridade máxima ali para que seja dando bom andamento à eleição. Kleber, como presidente de sessão, olha a importância do papel, né, do presidente de uma sessão eleitoral. Acima dele, no que diz respeito às ordens, às determinações no ambiente eleitoral, só o juiz eleitoral, atuando desde a primeira urna, 1996. Kleber Nerati, vou dirigir a pergunta a você. Como presidente de sessão, como eleitor, como cidadão, você duvida da urna eletrônica? Olha, Lincoln, essa é uma pergunta importante, né, do que está acontecendo hoje, que nós estamos vendo. Eu não vou entrar em mérito, quem está certo, quem está errado, se é isso, se é aquilo. Eu vou dizer, eu como eleitor, tá, como trabalho na eleição, eu não duvido da urna eletrônica, da segurança dela, porque eu lido com a urna, Lincoln. Então eu não duvido de forma alguma da segurança da urna eletrônica. Você não duvida. Como que é o operacional? Como é que, desde o momento em que a urna chega até uma escola, até um ponto de votação, ela fica vulnerável a algum tipo de ataque de hacker ou de qualquer outra pessoa? Como que acontece? Como é o passo a passo? O eleitor já estará apto a votar para que nós possamos realizar todo o procedimento de preparo da eleição. Ou seja, eu assino o requerimento que estou retirando a urna eletrônica, confiro a sessão e a zona eleitoral na urna, aí levo ela para a sala. Preparamos toda a sala, Lincoln, e aí a partir desse momento é ligado a urna na tomada. Aí eu ligo a urna. A partir desse momento, Lincoln, ela imprime um boletim. Só um ponto, Kleber. Você liga ela na tomada, como um aparelho eletrônico. Não tem nenhum cabo de internet, é só na tomada. Somente tomada, e ela tem uma bateria interna, Lincoln, então, só que nós temos que se atentar a estar que ela esteja na tomada, não usando a bateria interna, tá? Certo. Então isso nós atentamos, acende a luzinha que ela está sendo pela energia elétrica, né? E aí a partir desse momento ela imprime uma zerésima que chama, ou seja, é uma zerésima. Zerésima, correto. Aí essa fita sai o quê, Lincoln? Todos os nomes dos candidatos que estão concorrendo a essa eleição e 0000 na frente, que, ou seja, não tem nenhum voto computado para algum candidato. Então, onde nós conferimos que está totalmente zerado, assina esse boletim, essa zerésima, todos os integrantes da sessão eleitoral e fiscais de partidos. Ou seja, os fiscais de partidos chegam na sala, eu posso dar uma olhada na zerésima? Pode. Ele posso assinar? Deve assinar. Aí ele assina como conferindo que está tudo zerado. É um termo pouco usado, zerésima, né? Muita gente não ouviu, não sabia da existência disso. É um relatório, né, como o próprio nome sugere, que mostra todos os nomes dos candidatos, independentemente da eleição, todos zerados. E isso é mostrado para os fiscais de partidos. Olha só, a urna está zerada. Isso antes de começar a votação às 8 da manhã. E depois, Kleber? Antes de começar. Aí, a partir desse momento que é emitida a zerésima, é onde nós vamos cadastrar na urna os mesários, a presença dos mesários. Registrou, aí o que nós fazemos? Aguardamos dar o horário do início da votação, ou seja, se a votação se inicia às 8 horas, a urna só vai estar liberada para digitar o número do candidato às 8 horas. Ela fica em stand-by, vamos dizer, fica parada. Aí deu 8 horas, inicia-se a votação, onde é liberado já digitar o título do eleitor. Aí já começa a votação. E aí, como a gente já conhece, né? Você vai até o mesário, apresenta o seu documento, não é isso? Aí tá lá confirmado que você está apto para votar e é permitido se dirigir até a urna eletrônica. Aí é um procedimento que todos já conhecem, não é isso, Kleber? Correto. Inclusive eu já ouvi aí áudios, Lincoln, falando de certa situação que ocorre de digitar um candidato, sair nome de outro. E se isso ocorrer na minha sessão, Lincoln, e alguém identificar, algum eleitor identificar, de imediato é suspensa todo o processo de votação. Aí eu comunico o cartório eleitoral do ocorrido, abre-se a ocorrência, isso depois é lavrado em ata, essa ocorrência é obrigatório colocar em ata. Então tem todo um processo, Lincoln, de segurança também, entendeu, Lincoln? Se a urna tiver
vamos lá, ela tiver alguma interferência, por exemplo, essa situação que já foi colocada aqui, eu quero votar em candidato A, aí eu faço meu voto, cai no B, né? Se isso acontecer, você para a votação imediatamente, porque obviamente que a pessoa vai acusar lá, ó, tô votando num, tá saindo o outro, é isso, Kleber? Com certeza, isso jamais ocorreu desde que eu trabalho com o processo... Essa é a minha próxima pergunta. Desde 1996, isso já aconteceu? Já teve algum problema de urna invadida por alguém? Ou a urna que apresentou algum defeito nesse sentido, de mudança, de alteração de voto? Não, isso na minha sessão eleitoral nunca aconteceu de forma alguma, isso eu posso afirmar, nunca ocorreu nenhum tipo de... Aliás, nunca ocorreu nenhuma paralisação na minha sessão, Lincoln. Sempre correu tudo de forma tranquila, sem problema, sem nenhum tipo de questionamento até hoje, Lincoln. Correto. Bom, então não há pelo menos registro disso. O que a gente já viu acontecer é quando acaba a energia, não é isso? O que atrasa a votação, ô Kleber? O que costuma acontecer, às vezes, atrasar, pode acontecer uma queda de energia, mas aí a urna entra na bateria interna, tá, Lincoln? Certo. Então, só que nós temos que comunicar e colocar em ocorrência se isso realmente acontecer, tá? O que pode ocorrer, às vezes, numa sessão eleitoral, a demora, pode acontecer, às vezes, o candidato vai com a colinha dele, de repente, que nem a próxima eleição agora, são 5 votos na urna. Às vezes a família faz a colinha para o candidato, um senhor de idade, vamos dar um exemplo, ele chega na hora de votar, a colinha dele não está de acordo com a sequência da urna. Aí ele digita lá, ele vai lá, coloca o número do que está na colinha dele, como, vamos supor, presidente em primeiro, presidente são 2 dígitos, só que na colinha dele está como deputado federal primeiro, vamos supor 5 dígitos. Sim. Aí o senhor vai lá, digita os 5 dígitos, fala, não está aparecendo o número do meu candidato, não está aparecendo o meu candidato aqui. Ou seja, então isso acaba que demorando também, né, Lincoln? Atrasa, né? Porque eu, como presidente de sessão, eu não posso ir ao lado do candidato. Sim. Né? Eu tenho que ficar falando para ele, aperta a tecla laranja, corrige, vamos começar de novo, o que está aparecendo? Aí nós vamos passo a passo orientando o eleitor. Você faz isso sem olhar para a urna, sem ficar do lado dele? Sem ficar ao lado dele, que nós não temos essa autorização, porque o voto é secreto. Sim. Nós não podemos de forma alguma ir ao lado do eleitor, nós só vamos orientando ele verbalmente. Em último caso, se não conseguir, não tiver como e ele não votou, nós podemos suspender o voto dele, ele vai para casa, regulariza a colinha dele e volta para votar novamente. Correto. Quer dizer que não tem VAR lá na urna eletrônica, o gesto é um só, não é isso, o Kleber? E qualquer excepcionalidade tem de ser comunicada ao cartório eleitoral. De imediato. Todas as ocorrências das 8 da manhã às 5 da tarde. Agora vamos às 5 da tarde, quando termina a votação. Que aí a gente tem conhecimento, a urna emite o BU, que é o boletim de urna, que é exatamente o contrário lá do 0º, que é exatamente o relatório final daquilo que cada urna contém de votação. Isso é público, é colocado inclusive ao conhecimento, né, lá na porta da sala de votação para todos que desejarem saber. É isso? Como que é o procedimento às 5 horas da tarde? Deu 5 horas da tarde, não tem mais nenhum eleitor para votar, Lincoln, é onde eu como presidente da sessão, eu faço o encerramento da urna. É digitado um código na urna, né, uma senha, onde onde a urna vai reconhecer que é encerramento. A urna vai perguntar, quer fazer o encerramento? Sim. Aí confirma, aí é onde ela vai imprimir o boletim de urna. Ela imprime a primeira via, onde nós vamos checar se ela está legível, se está totalmente de acordo. Todos assinam esse boletim de urna, aí a partir desse momento ela imprime mais 5 vias do boletim de urna. Uma é afixada na sala, as outras colocam-se dentro do envelope, onde vai para a Justiça Eleitoral juntamente com o pendrive que a urna gravou. Que é exatamente o relatório daquilo que ela contém como votação. Se tiver gente na fila depois das 5, continua a votação normal? Continua a votação até que o último eleitor da fila tenha votado. Ou seja, aí é o contrário, nós distribuímos a senha de trás para frente. Sim. Vamos supor que deu 5 horas.
17 horas, tem 5 eleitores. Então ele vai, o último vai pegar a senha 5, 4, 3, 2, 1 e assim, para até dar o encerramento da votação. E se não tiver ninguém na fila, faltando 15, 10 minutos para 5 horas da tarde, você obrigatoriamente tem que esperar até as 5 horas? Não, nós não podemos encerrar a urna antes do término do horário, porque toda sessão, que nem onde eu trabalho, Lincoln, toca o sino. Tocou o sino às 17 horas, é sinal que encerrou a eleição. Se não tiver ninguém na fila, de imediatamente nós já fazemos o encerramento na urna e já faz todo o processo final, porque não é só terminar, encerrou a urna e vamos embora. Tem que fazer todo o preenchimento da ata, quantos eleitores votaram, quantas abstenções, quantos ausentes. Então, disso tudo é informado na ata no final e onde todos assinam essa ata. É possível alguém votar no lugar de outra pessoa? Não, isso não acontece, Lincoln, porque até mesmo hoje é obrigatório apresentar um documento com foto, porque só o título de eleitor não identifica o eleitor. A gente não tem como saber, olhando o título, se é a pessoa. Então, hoje é obrigatório apresentar um documento oficial com foto. No que diz... Pois não, pode concluir. Não, então, é onde a gente confere, confirma também se realmente é aquele eleitor que está votando, né? Ô Kleber, no que diz respeito a ataques eletrônicos, a urna ela está isolada. Não é possível nenhum hacker, nesse processo de votação, invadir a urna. De forma alguma, Lincoln. Não tem como, a urna não é conectada à internet, não tem Wi-Fi, a urna é totalmente isenta de internet. É tudo feito depois via transferência do Tribunal Superior para Brasília. Outra pergunta. Não há possibilidade de invasão eletrônica, de hacker, né? Invasão digital. Há possibilidade, existe algum momento em que essa urna ela pode estar vulnerável a algum gesto de mudança no processo eleitoral? Estou dizendo aqui presencialmente, fisicamente, alguma pessoa pode alterar esse processo? De forma alguma, Lincoln. Não tem como, porque a hora que o presidente da sessão que digita o número do título do candidato, que ele vai para a urna fazer a votação, já está liberada para ele digitar o número do candidato. Então, não existe como burlar esse meio tempo, Lincoln. Não existe como alterar ou implantar voto na urna sem ter votado. Eu afirmo que não tem como acontecer isso. Esse é Kleber Nerati, presidente de sessão desde 1996, desde a implementação da primeira urna eletrônica. E está dando um depoimento aqui sobre o funcionamento. A gente está cercando aqui se há algum ponto de vulnerabilidade. Diga, Nando. Ô Kleber, bom dia. Ô Nando, tudo bem, rapaz? Olha, bom dia, Nando. Bem e você? Bem, graças a Deus, esclarecedora a sua entrevista. Eu tenho uma dúvida, eu não sei se é domínio do presidente da sessão ou seu, Kleber, mas a minha dúvida é com relação à transmissão dos dados. Sim. Como é que os dados chegam ao TSE? O pendrive vai até da zona eleitoral até um determinado local, um QG. A partir dali, ele é espetado no computador e aí são transmitidos os dados de cada sessão para onde até chegar ao TSE, o Kleber? Então, Nando, uma boa pergunta, tá? A partir do encerramento, nós temos um envelope onde é colocado o pendrive, os boletins de urna, ou seja, tudo que está no pendrive está também impresso no boletim de urna, tá? Para conferência, alguma dúvida ou para uma auditoria, de repente algum candidato pediu uma auditoria na minha sessão, na minha urna, vamos supor. Então, tudo que vai ser levantado e vai ser apurado. Vai ser feita uma auditoria em tudo. Aí pegou esse pendrive, vai aqui para Ribeirão, vai lá para o cartório eleitoral, aonde todos os que estão aptos lá a fazerem a transmissão de dados, daqui do computador de Ribeirão é transmitido diretamente para o TSE, os dados. Quer dizer, todo o processo, né, desde o transporte da urna, que é escoltada pela polícia, desde o cartório eleitoral até a escola, no processo, a gente está tendo depoimento aqui de viva voz de um presidente de sessão, só manda mais que o presidente de sessão, o juiz eleitoral, toda a ordem que o presidente de sessão determina, tem de ser respeitado, seja de quem for, dentro do ambiente eleitoral,
né? Então, tentamos nos cercar aqui de todas as situações. Há possibilidade de ataque hacker? Não há, porque não está ligado à internet. Há possibilidade de ataque físico? Alguém votar no meu lugar ou depositar votos lá na urna eletrônica indevidamente? Vamos imaginar que chegue lá, ô Kleber, vamos imaginar que chegue lá um bandido, uma quadrilha, e domina todo mundo que está dentro da sessão eleitoral e faz o seguinte, ó, agora nós queremos depositar tantos votos em tal candidato. Isso é possível? Não, não é possível, Lincoln. Não tem como. Mesmo que seja com a arma na cabeça. Não, é impossível, Lincoln. Não tem como isso acontecer, Lincoln. Isso é impossível de acontecer. Não tem como. Então a gente está nos cercando aqui das possibilidades mais improváveis, né, o Nando Medeiros? Sim, até porque as urnas eletrônicas, elas estão espalhadas em locais nobres no país e em locais hostis também. Claro. Imagina como que não é, Nando, uma eleição lá nos morros do Rio de Janeiro, que são controlados por facções criminosas, não é mesmo, Kleber? Então a urna em si, ela é, pelo que está dizendo o presidente da sessão, blindada a qualquer tipo de ataque, né? Pelo menos nesse sentido. Desde 1996. Há alguma coisa, Kleber, que você queira acrescentar a esse funcionamento da urna em torno de toda essa discussão? Até mesmo para esclarecer uma última questão também, Lincoln, assim, todos os eleitores estão aptos naquela sessão. Não adianta, de repente, vir um eleitor de outra escola querer votar na minha sala. A hora que eu digito o título dele na urna, ela vai dizer assim, eleitor não é desta sessão eleitoral. Ou seja, não tem como um querer... Aí chega, às vezes, dá 10:05, chega uma pessoa lá desesperada, eu vim votar. Você não faz parte aqui desta sessão eleitoral. Infelizmente, você vai ter que consultar o cartório eleitoral para saber onde é a sua sessão. Isso acontece muito também, Lincoln. Mas, o Kleber... Oi, Nando. Aí você está dizendo que é a entrada da pessoa, a recepção da pessoa. Porém, não há nenhum dispositivo que o mesário dispare para liberar a urna para votação. A urna está aberta para votação. Se a pessoa invadir lá, né, que nem num caso extremo, que nem o Lincoln falou, faz todo mundo refém, bota todo mundo no banheiro. Votar, aí o cara vai lá, pega a urna, ele pode, ele vota. Mas aí nesse caso, Nando, se isso, vamos pensar que se isso ocorrer, tá? Eu como presidente de sessão, aconteceu, fomos sequestrados e obrigados a digitar número de títulos lá. Automaticamente, depois do ocorrido, essa urna vai ser suspensa todo o processo eleitoral. Perfeito. Você entendeu? Vai ser apurado, aí vai ser tudo, aí vai a parte aí do juiz eleitoral, de toda a parte de se uma coisa dessa acontecer, não vai passar despercebido, né? Claro. É isso que a gente está querendo dizer. Não, a gente vai acionar a polícia, vai acionar todo o sistema do cartório eleitoral e dizer o ocorrido. Então, aí já é uma outra questão de um crime, né? Então, acredito eu que aí, nesse caso, não vai ser totalmente... vai ser computado os votos. Não vai ser dessa forma, não. Vai ter como checar, ô Lincoln. Tá certo. Kleber, obrigado por suas explicações aqui. Foram valiosíssimas aqui. Muito bom. Para nossa discussão, porque a polêmica está em alta em torno do voto eletrônico. Muito obrigado, viu, Kleber? Eu que agradeço aí por poder esclarecer um pouco da minha parte, de um pouco que eu sei da questão de urna eletrônica. Mais uma vez dizendo que eu estou aqui. Bom. Fiquem com Deus, abraço.